A paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Você que não é inscrito no nosso canal, mas que assiste os nossos vídeos e que não é inscrito, por gentileza é só clicar aí abaixo e você se inscreve no nosso vídeo. E você tem acesso ao nosso conteúdo que sobe na plataforma digital. Deus abençoe grande número de irmandade que tem aderido aos nossos vídeos, tem compartilhado nas redes sociais, e tem levado uma informação séria e comprometida com a palavra de Deus, com o Evangelho. Irmão, lamentavelmente, tem muitos irmãos, vários irmãos da congregação, que vêm no comentário me detatar, falar mentira, e dizendo que eu estou denegrindo a obra de Deus. Irmão, a obra de Deus que eles falam é a CCB, sabe? Falar que uma igreja é obra de Deus é usurpar o lugar de Cristo. Porque em 15 de João, lá fala uma figura de linguagem para falar de Cristo, fala que ele é a videira verdadeira. Colocar uma igreja na posição de obra de Deus é falar que ela é a videira verdadeira. E o próprio irmão Luiz Francisco desconstruiu, irmão, essa informação falsa, dizer que a congregação é obra de Deus. Ele apenas escreveu uma carta falando: nós não podemos chamar a congregação de obra de Deus. Ela é a ramificação da obra, como está escrito lá em João 15, toda vara, todo ramo em mim que dá fruto, limpai para que dê mais fruto. Então, essa argumento que a congregação é obra de Deus é uma mentira cabeluda, irmão. Nenhuma instituição é colocado como obra de Deus, porque a obra de Deus ela nunca teve começo, e a congregação começou aí 1927, então eles que vêm aí são verdadeiramente analfabetos, falsos profetas, vêm para tentar me ameaçar. Quanto mais ele me ameaça, mais o Senhor me agiganta na fé. Mas o nosso assunto de hoje, nós vamos falar aqui do tópico 19. Tópico 19. Não vai dar para nós explicar todo ele, porque aqui tem dois assuntos que eles falam. Eles falam aqui da exclusão do Espírito Santo e também da blasfêmia do Espírito Santo. Aqui como está aqui escrito: todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Blasfemar é falar contra o Espírito Santo, injúria, ofensa, de forma deliberada e consciente. Irmão, nós vamos entender este assunto aqui à luz das Escrituras. Tem 3 textos que tratam desse assunto. É Mateus capítulo 12, do verso 22
ao 31, Marcos do 3:20 ao 30 e Lucas 11, 14 e 23. Mateus trata do ministério de Cristo, o impacto que estava causando a sua popularidade na nação judaica. E os fariseus, saduceus, o povo estava deixando ele e estava acompanhando a Cristo. Então, irmãos, vale lembrar, irmão, que essa blasfêmia do Espírito Santo que está retratando aqui, a igreja não está presente aqui. Aqui é o judaísmo, aqui é o povo judaico, aqui está falando dos mestres da religião judaica, está falando dos escribas, está falando dos rabinos, né? Todos homens que tinham grande conhecimento da lei. É como se fossem os teólogos de hoje, entendeu? Então, essa blasfêmia contra o Espírito Santo, ela foi atribuída a quem? Aos líderes religiosos, aos mestres da religião judaica. Eles colocam aqui, no tópico, essa blasfêmia, como se visse, como se fosse no contexto da igreja, né? E aqui não é o contexto da igreja, irmão, que essa blasfêmia foi construída. É no contexto de homens altamente aptos, principalmente na Torá, que aconteceu através dele. Então eles armaram uma estratégia para desviar o povo de Cristo. É que nós encontramos aqui, né? Qual foi a estratégia? Eles falaram que o que Cristo estava fazendo era Beelzebul, atribuir a obra de Cristo a Beelzebul, príncipe dos demônios. Mas o capítulo que mais retrata com precisão a blasfêmia é em 3 de Marcos, porque ali fala da agenda de Cristo, uma agenda extensa de Cristo, que era com referente aos enfermos, grande multidão de enfermos, que a sua própria mãe chegou para ele e dizer que ele estava fora de si. Por quê? Querendo dizer que ele não estava dando conta nem de administrar a sua vida. Porque era tanto enfermos, um entrava e outro saía, que ele não dava conta. Não tinha nem como comer, não tinha espaço para comer. Então, Marcos detalha bem aqui, né, a blasfêmia. Então vamos ler aqui. Marcos, abre aí sua Bíblia, me acompanhe aí. Marcos no capítulo 3, do verso 20. Então ele foi para casa, não obstante a multidão, afluiu de novo, tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque dizia estar fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul, e pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Então, convocando Jesus, lhe disse, por meio de parábola: pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir.
Se, pois, Satanás se levanta contra Satanás, está o seu reino dividido. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saquear a casa. Em verdade vos digo, em verdade vos digo, que tudo será perdoado aos homens, os pecados e blasfêmia, que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de eterno pecado. Isto, dizia, está possesso de espírito maligno. Então, irmão, aqui nós encontramos o próprio Cristo falando, mostrando aqui o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Primeiramente, o que não é blasfêmia contra o Espírito Santo? Não é blasfêmia contra o Espírito Santo entristecer o Espírito Santo. É grave? É, mas não é blasfêmia. Não é blasfêmia contra o Espírito Santo resistir o Espírito Santo, como está lá em 7 de Atos. Não é blasfêmia contra o Espírito Santo reprimir o Espírito Santo. Não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é blasfêmia contra o Espírito Santo a minha pessoa morrer na incredulidade. Ele vai para o inferno porque não creu em Cristo, mas não é blasfêmia. E aqui Cristo vai mostrar para nós, irmãos, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Primeiro ele vai falar, ele usa a figura de linguagem de um valente, que não pode roubar os bens do valente, se primeiro não maniatar ele e tirar os seus bens. Quem é o valente aqui? É o diabo. E quem é o mais valente do que ele? É Cristo, que entrou na casa dele e tirou aqueles que pertencem a ele para a liberdade, para a redenção, para a salvação. Então, irmão, quando nós lemos essa parte da blasfêmia do Espírito Santo, nós temos que entender o contexto dos 4 evangelhos. Entendeu? Primeiramente, nós temos que entender qual era a missão de Cristo. Que abra sua Bíblia, vamos ver a missão de Cristo aqui. João, capítulo 16, do verso 13. Abra aí a sua Bíblia. 16, do verso 13. Que diz assim, ó. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo a denunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse, há de receber do que é meu, e vou-lo a denunciar. Então, a missão do Espírito Santo, a missão dele é a obra da salvação. É ministrar a salvação do coração dos salvos. Ele falará tudo aquilo que tiver ouvido de Cristo e nos anunciará. Agora vamos ver o verso 8, capítulo 16 do verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Então, irmão, a obra do Espírito Santo
é salvar o crente. A obra dele é salvar o crente. É convencer o homem do pecado. Aqui está a centralidade. Aqui, irmão, está a centralidade da obra da salvação. Primeiro, blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é? É atribuir ao demônio uma obra que Jesus Cristo fez. Isso é o primeiro ponto. Mas, como ele fala aqui, no tópico, que blasfêmia está conectada na fala. Irmão, uma pequena parte, sim, mas a blasfêmia, ela está fundamentada no atos, uma posição deliberada que a pessoa toma de rejeitar a obra da salvação. Entendeu? E qual é o sinal da blasfêmia do Espírito Santo? É que o arrependimento já não provoca a pessoa já não se arrepende, não tem aquele senso de arrependimento. Por quê? Porque a pessoa atravessou a linha vermelha da paciência de Deus. Então, o que aconteceu? Aconteceu o pecado de apostasia. Então, blasfêmia contra o Espírito Santo é apostatar na fé. É a pessoa que creu em Cristo e depois de um determinado tempo a pessoa vai praticando erro, vai entrando no caminho da incredulidade, entendeu? Ao ponto de atravessar a linha vermelha da paciência de Deus, aí comete o pecado contra o Espírito Santo. E esse pecado não é qualquer um que comete, irmão. Só comete aquele que tem um conhecimento pleno da obra da salvação. Ele não acontece em palavras. Em palavra, a pessoa falou uma palavra, eles usam isso daqui para reprimir a Irmandade, para a Irmandade não falar nada contra o que eles pregam. Entendeu? Só que a Irmandade, o que a Irmandade fala contra o que eles pregam? Fala que o que eles estão pregando não confere com o texto que eles leu. Então isso daí não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Que o Espírito Santo não prega bobagem, irmão. O Espírito Santo, a fala do Espírito Santo está alinhado com a Bíblia. Toda pregação que não vem alinhada com a Escritura não é pregação do Espírito Santo. Então, por que a Irmandade fala das pregações? Porque são tudo pregações bobas, tola, que não tem compromisso com a verdade. É igual o Salvador pregou no Brás, que nós temos que praticar obra para ser salvo. A salvação é pelas obras ou pela fé? Mas ela falou que Cristo não entrou no céu. Só vai entrar no céu quando a igreja entrar no céu. E o que causou isso? Causou murmuração para falar que o que ele estava pregando era engano. Não está na Bíblia, é isso que ele está pregando. Luiz Carlos pregou que a favor imerecido é uma expressão boba. Isso não está na Bíblia, irmão. Isso não está na Bíblia. Então, ele pregou contra a própria graça de Deus. Então, irmãos, a blasfêmia, contra o Espírito Santo
É quando a pessoa, de forma consciente e deliberada, toma uma decisão de abandonar Cristo, sabe? Aí esse abandono, ele vai acontecendo numa esfera progressiva. Ele vai abandonando de pouco, abandonando, até chegar ao ponto que o Espírito Santo não acusa ele, não quebranta o coração dele para se arrepender. Entendeu? Então, a blasfêmia do Espírito Santo diz respeito à obra da salvação. Agora, uma coisa eu vou falar para os irmãos. É impossível um crente salvo, regenerado, blasfemar contra o Espírito Santo. Entendeu, irmão? É impossível. Porque não está escrito na Bíblia que quem nasceu de novo morre, compromete a sua salvação. Não. Por isso que está escrito em João, capítulo 10, versos 28 e 29. Dou-vos a vida eterna e nunca hão de perecer. Ninguém arranca da mão do meu Pai. Meu Pai que mais deu é maior do que todos. Agora, quem é que está certo? É Cristo ou é o Conselho de Anciãos do Brás? O Conselho de Anciãos colocou aqui no tópico que a pessoa pode comprometer a sua salvação. E aí, irmão, quem está certo é eles ou é Cristo, que falou que ninguém pode arrancar os que estão na mão dele? Querendo dizer aqui, o que Cristo está querendo dizer, o salvo é salvo para sempre. Mas esse assunto, eu vou abordar ele em outros textos, em Hebreus, do capítulo 6, do verso 4, do verso 9 ao 20, e de Hebreus também, do 10, do 25 ao 31, e segundo Pedro, do capítulo 2, que aparentemente esses textos estão falando de perda de salvação, aparentemente. Mas quando nós lemos com a lente fidedigna da Escritura Sagrada, nenhum desses textos trata de perda de salvação. Mas isso vai ficar para o outro vídeo que eu vou fazer, que eu vou colocar aqui os detalhes, a linguagem do escritor anônimo aos Hebreus, né, explicando para a nossa Irmandade, para o ministério também, anciães, cooperador e diácono, que falaram que estão me ouvindo, estão ouvindo, eu ler os tópicos de ensinamento e explicar e fazer uma análise na Bíblia e explicar de acordo à Bíblia. Tem uns que estão falando aí, diz que eu estou colocando a minha posição. Não estou colocando a minha posição. Estou colocando aqui, estou pegando o tópico desse ensinamento e estou trazendo para dentro da Escritura. Não é minha posição. Eu estou pondo aqui a Bíblia, a doutrina apostólica que está na Escritura. E estou questionando esses tópicos, porque eles não estão alinhados às falas de Cristo e nem às falas dos apóstolos. Então, irmão, o meu compromisso aqui não é um compromisso de destruir ninguém. Tem uns que estão falando, diz que eu estou causando divisão, jogando a Irmandade contra o Ministério. Nada disso, irmão. Nada disso. O problema é o seguinte: a pessoa, ele só fica no escuro quando ele não está na luz. Quando traz para a luz, automaticamente a pessoa vai perder
vai perder o respeito e vai perder a confiança. Entendeu? Quem tá fazendo essa toda discordância não é eu. É o próprio ministério que colocou nos tópicos o que não confere com a Bíblia. Isso que eu estou mostrando aqui. Eles falam aqui que blasfêmia do Espírito Santo está conectado à sua fala. E não é, irmão. Aqui está falando é de apostasia. É o mesmo texto que o escritor, os Hebreus, vai tratar lá. 6 de Hebreus, do verso 4 ao 8. E do 10, do 26 ao 31. Né? Falando da apostasia. Então, é o nosso assunto aqui. E esse tópico 19, nós vamos trazer vários vídeos sobre ele. Se a pessoa perde o Espírito Santo, como é que é? Né? Nós vamos abordar aqui passo a passo, para os irmãos entenderem. E na hora que você for dar o ensinamento, porque eu estou mostrando aqui a Bíblia. Eu não estou mostrando aqui a minha posição. Eu estou mostrando aqui as escrituras sagradas. Estou lendo o tópico e lendo os textos que estão na Bíblia. Mostrando que o tópico não está alinhado o que diz respeito à blasfêmia do Espírito Santo. Isso daqui é para nossos irmãos entender. Muitas vezes falaram do próprio irmão que fica levantando contra a palavra, está blasfemando contra o Espírito Santo. Isso é tudo mentira, balela, conversa fiado. É grave falar contra uma pregação? Sim, mas não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo está numa esfera mais terrível. Entendeu, irmãos? Então, nosso compromisso aqui é com a verdade. Agora, você que é idólatra da placa, que é adorador da placa, da instituição, não venha, irmão, não venha aqui nos meus comentários tentar me confrontar. Não venha, porque eu não vou parar. Eu tenho, irmão, mais de 40 anos nessa, mais de 44 anos nessa batalha. Irmão, 30 anos atrás, muitos irmãos de Goiânia levavam seus filhos lá em casa, nós ia orar com eles, ensinar para eles a Bíblia, a Escritura, a doutrina apostólica. Agora, quando eu estava em Goiânia lá, numa busca de dons com imperadores, falou: irmão Felisberto, vem cá para nós tirar foto com o irmão. Tirou a foto comigo, tinha mais de 30 imperadores ali. Irmão, e falaram: irmão, não sei se o irmão lembra, mas a nossa formação do nosso ministério aconteceu dentro da sua casa, quando vocês ensinavam para nós a Bíblia. Até quando nós estou atendendo o culto, eu escuto sua voz falando: cuidado para não pregar fora da Escritura. Então, anciães, diáconos, imperadores de Goiânia, tudo tiveram uma formação lá dentro da minha casa, 30 anos atrás. Entendeu, irmão? Isso para mim é uma grande alegria, irmãos, saber que o que Deus deu para mim e para minha esposa edificou eles, amadureceu eles, preparou eles para o ministério da palavra. Isto é a minha maior alegria, estar abordando aqui este assunto magnífico. Então fique com Deus, ósculo santo no vosso coração. Próximo vídeo vamos continuar falando do tópico 19, vamos abordar um termo mais amplo dessa blasfêmia contra o Espírito Santo. Fique com Deus, ósculo santo na vossa face.